Bela noite a todos aqueles que estão nesse momento me ouvindo. E se você não ouve direito, dá um alô aí para que a gente possa ajudar a cada um que também nos ajuda. Então, quero já parabenizar pela sua coragem de estar aqui com a gente também. O tema desse nosso assunto, que dá para a gente trocar uma ideia hoje, o qual eu escolhi, se chama Deus está em guerra, ou pode ser uma pergunta também, se ele de fato está em guerra ou não, dentro desse período turbulento que a gente vive na vida, do século 21, eu e você, nós estamos não só vivenciando, como fazendo parte de uma grande guerra que se chama a Guerra do século 21 ou a Terceira Guerra Mundial. Há uma maior do que essa, que talvez eu acho que é mais perigosa. Eu sempre temo em que aqueles que não conhecem bem a história ou sabem interpretar um pouco das coisas em volta, né? Chama a guerra das narrativas, né? Que são aquelas que são mais perigosas para a nossa vida, até pior do que muitas outras que passaram nos séculos passados, as que rolaram por aí. Então, a guerra de narrativas, cara, essa é perigosa por demais. Mas eu queria ler aqui uma frase que deixa bastante entediado ou até feliz para aqueles que têm a maldição dentro do arraial de Deus, que se chama as intrigas, as guerrinhas, as brigas, né, como guerras, que muita gente já passou por isso, ou passa, e usa como desculpa de não frequentar, né, um meio religioso, ou até mesmo um seio de igreja, né, que fica em torno da história de alguém, uma história de alguém com Deus, ou de você com Deus, um tempo meio tenebroso, escuro, como essa versão hoje aqui, o qual eu escolhi, tá? Então, abre aspas para essa frase que disse Dietrich Bonhoeffer. Ele diz que há coisas pelas quais vale a pena empenhar-se sem reservas, tá? E ele continua que parece-me que a paz e a justiça social, ou precisamente Cristo, sejam uma delas. Ele quer dizer que, fecha aspas, terminando a frase de Bonhoeffer, seja a própria paz ou a justiça social que o ser humano tanto busca a vida toda, talvez Cristo fique em segundo plano, né? Ou até mesmo Cristo seja algumas dessas áreas dentro de uma guerra, porque conforme dentro de uma guerra há objetivos dos quais hoje são bem diferentes de que objetivos antigos, tá? Os objetivos maiores, historicamente, é a paz. Historicamente, é a paz. Porém, não se torna curioso perceber que essa paz, ela ultimamente veio aguçada financeiramente de muitos lucros, guerras do nosso tempo, desde a Segunda Guerra Mundial em diante, gera muito lucro. Esse assunto de hoje que eu trouxe a mente em voga o dia todo pensando, né? Vou levar esse assunto para trocar uma ideia. Dá muita agonia, né? Quando cristãos, pensadores, filósofos e até mesmo poetas
ao círculo da vida, que a gente conhece, pelo menos do nosso tempo, né, querem separar a história de Deus com os homens, né, e a guerra. As perguntas são: como Deus ele pode fazer guerra, né, e até mesmo pode autorizar uma guerra diante do seu povo, né, como há biblicamente mais no Antigo Testamento de que no Novo Testamento enredos de guerras o qual o povo de Deus travou, né? Eu vou ler um texto que de todas as guerras que o povo de Deus, os hebreus, né, não ainda um conhecido povo judeu, mas os antigos hebreus, que eram o conhecido povo de Deus a partir de Abraão, povo escolhido, foi conivente, ou pelo menos um povo conduzido a algumas guerras para consentimento histórico e bíblico que Deus intencionou em registrar na sua palavra. E algumas delas, que são não tão conhecidas, a maior e primeira de todas foi como Deus travou uma guerra com um povo do Egito, ou seja, os seus cabeças, o seu cabeça, né? O líder, o grande faraó, para tirar inicialmente o seu povo de lá. E Êxodo narra essa guerra, né, em que Deus conversou com um cara chamado Moisés, em particular, chamando ele, preparando para poder mostrar a ele quais as ferramentas de guerra inicialmente narrada em seu pensamento, né? Até porque Moisés não tem noção alguma de como travar essa luta tão insociável, tão angustiante, tão impossível, né, de conquistar tal guerra que seria inicialmente exigida por Deus entre ele e Moisés, né? Mas depois a gente conhece bem como que começa ali a ladainha, né, de Moisés insistindo, como porta-voz de Deus, insistindo que o faraó liberasse a galera para poder sair dali da opressão de sua mão, né? E normalmente as guerras ela inicia dessa forma, com pessoas que estão oprimidas, né, por um ditador, e muito provavelmente ele usa, né, como massa de manobra essa galera para poder travar uma guerra, seja com poder imoral, né, ou com poder bélico para poder tentar ganhar do seu opositor, né? E Êxodo 17, versículo 8 em diante, diz que então o seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-me homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Olha que coisa, como a galera já saída do Egito está aí bem preparada no caminho ao longo de anos, né? Sofrendo teoricamente, como a gente vê o enredo da galera caminhando ali no deserto, mas
se preparando para invasões, né? Ou melhor, a primeira invasão, a ponto de imaginar que Deus lhe daria uma terra. E aí, até onde eu li, diz que a vara de Deus, dizendo Moisés, a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia, ou seja, a mão de Moisés com seu cajado representava muito forte a intenção de vitória de Deus ou de luta de Deus, de travar essa luta de Deus contra o seu opositor. Tá? E aí, porém, as mãos de Moisés eram pesadas, ou seja, simbolicamente diz aqui que Moisés, representando a mão de Deus, quando Moisés sinalizava, Deus pesava a sua mão ali no campo de guerra. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro, e assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez ou ganhou de Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória de um livro, ou do livro, né? E relata-os aos ouvidos de Josué, entendo que Deus já estava ciente de que Moisés iria ficar no meio do caminho, né? Conforme a história diz, o qual ele padeceu, né? E aí diz que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar ao qual chamou o Senhor a minha bandeira. Ele disse, portanto, jurou ao Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, daí em diante, nunca mais, pelo menos na história da construção do povo de Israel, parou de ter guerras diante o povo de Deus e outros povos, o qual eles iam avançando sobre as terras para poder conquistar e de pedaço em pedaço, terras, lugares, na intenção, no coração de Deus, de formar uma nação. Galera, as perguntas muito cabíveis e comum, do qual muitos nominalistas, né, e até liberais, teologicamente falando, se dão em si, como que um Deus de amor faz guerra, ou autoriza guerra, ou cria guerra, participa de guerra, né, e autoriza no seu próprio consenso, né, moral, bíblico e teológico, pessoas morrerem, né, ou permitir pessoas morrerem. Vocês, ultimamente, do nosso tempo de história, lembra da história dos kamikazes, né? A guerra do Japão contra os Estados Unidos no dia 25 de novembro de 1944, os pilotos japoneses se arremessaram os seus aviões contra os porta-aviões, os XX, e independência da força americana. O ataque suicida, né, em Pearl Harbor, tão conhecido, seria um estilo de arma
chamado torpedo humano. Tem muito a ver com pessoas que se entregam de maneira sacrificial para poder estar numa guerra, não só participar. Porque participar, muitos indiretamente participaram na história. Mas aqueles que deram a sua vida sacrificialmente nas histórias da guerra, eles participaram diretamente da guerra. O ataque suicida, chamado de modo torpedo humano, representa uma das principais armas da Força Aérea da Marinha japonesa nos últimos estágios da Segunda Guerra Mundial. O resultado desses ataques, pasmem, os resultados desse ataque, desses últimos estágios da Segunda Guerra Mundial, foi a morte de 2.525 pilotos, contando e se tratando de pilotos. Quantos aviões não existiam naquela guerra? Em ataques kamikazes, provocando a morte de 4.900 soldados, além dos pilotos aliados, e mais de 4.000 feridos. A Força Aérea Americana alega que 34 barcos afundaram. E não eram barquinhos qualquer, eram barcos, quase navios de guerras, né? Se tratando-se de 1944, o ano de 1944, século 20, 19, ou melhor, século 20. E também afundaram 368 navios, já de tanques mesmo de guerra, né? Que levavam tanques de guerra, né? Ficaram danificados ali também muitos outros. Existem versões diferentes para as histórias da criação do tipo kamikaze. Kamikaze no sentido de tradição, ou melhor, literatura japonesa, kami de Deus, kaze, chama vento, porque eles têm culturalmente, né, dos seus antepassados, né, a história de que o Deus do vento salvou eles, né, da história ali, da tentativa de invasão de terra, uma das maiores guerras do Japão, contra os mongóis, né? O povo mongol, que teve um dos maiores exércitos do mundo, né? Naquele tempo, né, da Era das Trevas. Então, trata-se de uma palavra japonesa comum por ter tornado o nome de um tufão da história do passado do Japão e salvado muita gente daquela época, o conquistador do Império Mongol, o qual ele travou a maior guerra. Inclusive há também uma série que trata muito bem disso, reporta, acho que em detalhes, uma das melhores que eu já assisti na Netflix, chama Marco Polo, uma das melhores séries que retrata esse evento em 1280, 81 em diante ali, o exército mongol que conquista o império, né? E aí, desde então, eles têm o nome deste evento dado ao deus do vento, que significa o vento de Deus que salvou o Japão e marcou a história, a sua história, a cultura, especialmente o xiotismo, né, que é uma espécie de religião japonesa que tem esse Deus, essa consideração de ter essa guerra salvada ali por esse vento, né, esse furacão. É muito interessante que quando na série lá, Marco Polo, eles tentam, acho que é na terceira ou na quarta luta maior dali da guerra, né, entender o que aconteceu sobre esse vento, né, depois de sua própria conquista, se não todo, os soldados, as barriconas, né,
de soldados ali, de quarteirões, de legiões, né, de soldados, são avassaladoramente arrastadas por esse vento. E há um grito muito forte dos soldados mongóis representando esse vento, e eles ficam meio confusos, porém entende que há uma força maior e divina desse Deus do vento que se oscila. O quitoísmo, né, o xitoísmo, se caracterizava o culto desses ancestrais, né, desses ventos naturais, né, que não houve só nessas guerras, mas também em outros períodos do Japão, associando as divindades com as montanhas. Eles iam para as montanhas ouvir esses ventos, né? Assim também como alguns tufões de rios, né? Barulhos de grandes árvores e milhares de árvores sendo chacoalhada por esse vento. Daí vem o sobrenome, né, do Keisa, né, do Keise, e transformou então ao longo da história o imperador num deus, né, o imperador num deus, inclusive representado por um grande ator japonês ali na série. E no auge do nacionalismo, a Segunda Guerra Mundial, os seus dirigentes de exército japonês fortaleceram-se nessa religião, assim também como os romanos tinham os seus deuses, né, do sol, do mar, do vento também, para poder ir com eles para a guerra. Eles diziam que iam com eles para a guerra, né? Os anglo-saxões também tinham também esse modo, né, esse método de associar uma divindade de um certo Deus natural que o autorizava a ir para a guerra, né? E esses dirigentes do exército japonês fortaleceram com esse evento extra sobrenatural. A guerra conduzida por esse imperador, o chefe do Estado, tornou-se uma guerra santa. Há indícios de que muito antes disso, né, até no período babilônico, né, eles já exercia essa justificativa ou associação de levar um deus de guerra para dar nome à guerra, ou ideia, ou valor da guerra, né, como missão de ser uma guerra santa. Ou seja, se nós matamos, não matamos por interesse próprio, mas sim pelo interesse de Deus. Por que eu estou dando todo esse exemplo? A conotação de comparação, porque aquela grande pergunta e frase que inicialmente eu trouxe, né, em relação a muitos, né, que tem como coisas pelas quais vale a pena se empenhar-se para lutar, seja para parecer que você está correndo atrás da paz ou de uma justiça social, é presunçosamente, né, uma das maiores justificativas para as maiores guerras do mundo. E com isso eles se safam de ter uma responsabilidade, né, sobre as vidas daqueles que ficaram sobre o chão, né, de morte, vítimas de guerras, né? Mas o que Deus tem a ver com isso? E isso é o que atenta a muitos corações, o qual escreve grandes autores sobre ter a ver uma santidade de Deus ou uma vida divina, né, em santificação a um Deus, seja o seu Deus ou o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, do cristianismo, Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus do cristianismo, né, com guerras onde
muitas e muitas pessoas morrem. Nós estamos vivendo um período da maior guerra, o qual eu trouxe aqui sobre a minha concepção, que é a guerra da narrativa, e isso vai nos levar à última guerra mundial, se não já estamos vivendo ela, e não na nossa linha da ativa, né? Mas dentro de uma reflexão filosófica e teológica entre ambos lados, né, dá para a gente declarar a paz, ou isso é impossível, sendo já um gesto que equivale a abdicar a nossa humanidade? Essa é uma pergunta o qual eu destaco, porque declarar a paz, né, parece já impossível, né? Mas ela é uma palavra que desde o início de tudo o qual eu trouxe sobre o texto de Êxodo, né, Deus não incitando, mas dizendo a Moisés como ganhar as guerras iniciais. Tá? Tem um livro que eu vou trazer sobre, inicialmente, comentário, e depois um outro, que se chama Além da Guerra, os caminhos da paz entre a teologia e a filosofia, e ele está em tradução livre. Tá? É do Roberto Mancini e o Brunetto Salvarani, os autores aí seculares, mas que estudaram muito sobre essa questão entre o assunto Deus tem a ver com guerras, Deus participa de guerras, ele monta guerras, ou seja, são várias perguntas, como eu disse, que muita gente faz e prefere ficar distante da religião, mas por isso. Afinal, Deus é o Deus do amor e não da guerra. Mas a Bíblia está cheia dessas histórias de guerras narradas pelo coadjuvante, sempre um líder espiritual que Deus escolheu. Haja vista alguns sacerdotes, né? E até mesmo guerreiros e rei, né? Eles, os autores do livro, né, que em francês está Autor, Levier de la Paix, La Théologie et Philosophie Guerra, ou Guerri, né? Eles trazem com um olhar plural, mas porém complexo, que nem sempre é fácil de decifrar numa primeira leitura, né, essa cognição entre Deus e guerra, tá? Aliás, pode ser que as pessoas do nosso tempo, né, a humanidade do contemporâneo, né, do tempo contemporâneo, não faça questão de associar essa religiosidade, essa divindade com as guerras, porque talvez pense que guerras são coisas do passado. E eu estou sempre lembrando que nós estamos vivendo numa delas, se não a maior, a guerra das narrativas que fazem as pessoas discutir, dissociar e guerrear tecnologicamente a sua moral, escolha, né, bem social, né, saúde mental e por aí vai. E esses caras, o Roberto Mancini e o Brunetto Salvarani, eles escrevem a partir dessa frase do Bonhoeffer, né, que eu trouxe aqui a frase, o qual seja impossível trazer a paz e justiça social
como precisamente tem que pôr Cristo, né? E eles escrevem num texto com duas perspectivas. Um traz uma de um lado e outra traz outras do outro lado, né? O qual esse olhar é plural. O Mancini, Roberto Mancini, ele diz o seguinte: observando desde as primeiras páginas que basicamente tudo na Bíblia parece estar num sinal de violência, né? Olha como teologicamente ele foi profundo, e está mesmo no Antigo Testamento, né? Inclusive até no tempo de silêncio, né? Se você estudar um pouquinho, houve uma guerra que os judeus travaram com os romanos, né? Ele diz que o tema da paz entrou muitas vezes na história do cristianismo por exigência de dar legitimidade às chamadas das guerras justas, tá? Olha o que a partir disso gerou. Os islâmicos fazem uso muito mal disso, né? Daí vem onde a criação do codinome em ditar que as guerras que eles fazem são santas e sempre em nome de Alá. Justas ou não, se não mesmo santas, aponta para propor uma teologia para a paz e não da paz. E aí essa conjunção ou indicativo, né, normativo, o para, né, e não a paz, mas sim para a paz ou não da paz e para a paz, porque o para explica de forma que é mais adequado para evidenciar a necessidade de um empenho absoluto em nome de Cristo ou em nome de Deus, né? E a nossa paz, ou a paz e não da paz, isso é feito apresentando 7 modelos de 7 épocas. E aí ele fala, ao decorrer da narrativa, da sua explicação no livro, separando essas 7 épocas, dividindo a história de 7 líderes espirituais e até mesmo militares, que é o Maximiliano, a Agostinho de Hipona, de Bernardo de Claraval, a Francisco de Assis, para chegar a Bartolomé de Las Casas, né? Ele também fala do tempo de Erasmo de Roterdã, até mesmo o Papa João XIII, como exemplo mencionado no livro. Quem conhece bem da história vai entender que esses caras foram mediadores de tempos de guerra, seja romana, para com o povo de forma geral, representado pelos cristãos, né? Sempre mediando a paz para encapar uma opressão. E aí, precisamente, a referência a todos esses, né, acrescenta também os migrantes, a miscigenação que ele conta, que as guerras traz muito isso, né? Nesse sentido, não é um perigo fazer guerras, não há perigo em fazer guerras, porque dela surgem muitas coisas ou muitas vidas, né? E aí é onde ele, dentro desse contexto, não dá justificativa, mas sim resultados, né, positivos moralmente de uma guerra. Mas que isso são sinais dos tempos que deveria acolher pessoas para compreender com gratidão, tá, aqueles que se livraram das guerras ou que fizeram parte, seja ativamente, sendo opressores ou vítimas, participantes, né, militarmente, ou vítimas, né? E aí
essa reflexão, né, dessa comparação leva o leitor a perguntar-se sobre o tempo de reconstrução de todo conhecimento teológico sobre o sentido profundo da paz e a partir de uma não violencia inesperadamente a outra, haja vista que o Evangelho propõe uma teologia ecumênica, interreligiosa e global, né? É dialógica essa forma de conversar internamente para com aquele que externamente talvez ridiculariza, né? E polemiza, né, radicalmente aqueles que fazem guerra, né? Nós estamos vendo aí grandes líderes mundiais provocando os outros, e essa é a intenção de trazer aqui essa discussão, ou seja, essa conversa, para poder identificar a nossa participação dentro disso. Nós somos vítimas a ponto de perceber Deus como o Senhor da guerra. Inclusive há também um grande filme, né? O Senhor da Guerra. E digo, não deixe de ver esse filme para pensar sobre o nosso tempo. É um filme mais antigo, mas é muito bom perceber que pessoas não só escreviam, mas também como levou isso para as telas, né? De forma dramatúrgica, né? E é sobre isso também que eu queria falar com você, sobre um outro livro, né? Que eu quero indicar também, tá? Aqui eu só trouxe, na verdade, sobre esse livro, essa posição de como nós podemos perceber analiticamente, tendo um olhar sobre o além da guerra e participar desses caminhos de paz entre a teologia e a filosofia, tá bom? Aí um outro livro que eu queria trazer para vocês é sobre o drama das escrituras, né, da Vida Nova, que é muito bom também. Show de bola. Li um pouquinho e também ouvi os caras, os pastores, os teólogos que conversaram sobre ele, escreveram sobre ele, né? É um livro também de dois caras, né? Dois pastores americanos, do Greg Bartholomew e do Michael Gowen, né? Um livro muito bacana, Deus Estar em Guerra, né? O livro trata do drama das escrituras, encontrando o nosso lugar na história bíblica, né? Eles escrevem sobre como nós podemos perceber, né? Nos perceber diante dessa postura de Deus, né? Permitir e até mesmo autorizar a nossa inclusão e participação dentro dessas guerras ao longo da história, né? Mas com um fim, ou uma finalidade, né? De participar dessa história de guerra entre homens e deuses, né? Que afinal, quem, na minha perspectiva, intui ou põe na cabeça do ser humano como fazer as guerras e provocar e armá-las, né? Nós vimos ultimamente entre Israel e o Irã, ou Rússia e Ucrânia, né? Muitas tragédias, né? Como pessoas morrem tragicamente. E por que Deus autoriza isso? Porque Ele permite isso. Afinal, Deus quer isso ou não?
O drama das escrituras do Greg Bartholomew e o Michael Gowen é um drama, né, mesmo assim, eles extraem essa perspectiva de olhar a Bíblia como um drama. Por quê? Porque num drama, e eu já fiz teatro, tem quem escreve, que é o autor, ele também pode ser o redator. Tem um dirigente, né, de palco, ou de turma, de equipe, de atores, né? Tem o conto, que é o que os atores vão tentar passar para o público. Tem os próprios atores, né? E tem a correlação entre eles, isso tudo, né? Eles e o público, ou o leitor, né? E esses caras, eles fazem tudo isso ser compreendido, ou seja, a narrativa bíblica ser compreendido de uma forma dramática, porque a obra das Escrituras examina a grande narrativa da criação de Deus e do domínio de Deus sobre essa criação. E nós não podemos ver a Bíblia, mesmo que tenha várias histórias distintas em períodos distintos, sem conexão uma das outras. Não podemos ver, né? E aí essa forma de você entender a Bíblia de forma dramática ou sobre um drama abre uma cortina maior para ter um olhar da história de Deus, ou todas as partes dela na Bíblia se conectando, tá? Então os autores desse livro, eles percorrem a Bíblia enxergando-a como um drama em 6 atos, tá? A criação, o pecado, Israel, Jesus, missão e a nova criação. O estudo que essa obra traz é que nos trazem uma serventia, um serviço, né, introdutivo às Escrituras, ou seja, não é tão profundo, mas ele subdivide em pontos para que possamos introduzir um estudo maior, né, inicial, até chegar a ser profundo numa outra etapa, de forma em que as passagens mais importantes, ou as histórias mais importantes, tá, nos ajudam a explicar que as suas correlações formam das suas histórias a história de Deus. Eu costumo dizer que o centro da narrativa da história da Bíblia não é Jesus, tá? Não é Jesus. A maior importância é ter Cristo como elo de todo o propósito de Deus, mas sim perceber que a narrativa da criação histórica da Bíblia na parte de Deus, ou no pensamento inicial de Deus, é criar um povo a partir da saída ali, da onde eles foram escravizados. Eles foram criados como nação. Ali foi o embrião. E toda a história, toda a narrativa de sua história subsequente é a criação de um povo. E a partir dele, todos os outros, de outras nações que são inclusos dentro da história desse povo, que é o povo, filhos de Abraão, e futuramente os filhos de Deus, por Jesus Cristo, pelo preço do sangue de Jesus Cristo, esses lados de muitos povos, pessoas pecadoras, seja do Antigo Testamento e do Novo, que nós estamos fazendo parte, o qual estamos fazendo parte, se entrelaçam e viverão a partir da redenção de Jesus Cristo na nova terra. Não mais no Egito de escravidão, mas na Nova Jerusalém. E aí esse livro, o drama das Escrituras, muito bom, não percam de ter pelo menos uma
narra uma redação, né, de explicação, pelo menos, sobre esse livro. Se não, proponho você a ler o Drama das Escrituras. Vai elencar esses 7 pontos dentro da redenção de Deus proposital na escolha da construção, dramaticamente explicada por esses autores, a história de Deus com o seu povo, propondo para eles guerras, mortes, sofrimentos, traições, mas tudo porque Deus estabeleceu um reino, tá? Esse é o primeiro ponto do livro. Inclusive aqui reino não só falar do reino, o qual Jesus Cristo explicou lá no Sermão do Monte, que é o assunto inteiro. Há um grande livro que Mark Lloyd Jones escreve de muitas páginas, primordialmente colocando Jesus Cristo como rei de todas as nações, a partir de que o Evangelho ele é um terreno desse reino de Jesus Cristo. Charles Spurgeon também fala sobre esse reino, tá? Dentre outros, mas Mark Lloyd Jones é um dos melhores escrevendo o Sermão da Montanha. Porém, no livro O Drama das Escrituras, o qual eu estou indicando aqui, o segundo livro, tá? É a narrativa, né, dramática, inicialmente falando de um estabelecimento do reino de Deus. Segundo, ele fala sobre a rebelião do reino, ou seja, a partir desse estabelecimento do reino de Deus por Deus, o homem, no ponto máximo da criação, após a criação, se achou todo poderoso e caiu, pecou. Inclusive, podemos analisar, tá, teologicamente, né, um ponto preciso sobre a queda, o estudo da queda, né, onde o homem ele é afetivamente inclinado para a queda, tá bom? Terceiro ponto que esses autores tratam é que o rei, ou seja, Deus escolhe um rei para Israel, e é narrado pelo menos pelos primeiros, né? Saul, Davi, Salomão, tá? E muitos outros que teve na história que os livros de Samuel e Crônicas trazem, tá bom? Terceiro, ele fala da vinda desse rei, né? Ou seja, aqueles primeiros de Israel antecipam dramaticamente a história do rei que virá, que é Jesus Cristo, e ele virá, né, trazendo na sua vinda, né, na vinda existencial humanamente, na encarnação de Deus na pessoa de Jesus, trazendo a imagem e história da atividade da redenção realizada. Inicialmente, os primeiros reis de Israel estabelecem uma redenção a partir de uma nação, né, de um estatuto de nação, o qual Israel ainda não era. Agora, na vida de Jesus Cristo, é a redenção realizada, tá bom? Tanto é que esses reis antigos faziam todo o exercício sacrificial, né, o qual Deus permitia, ou melhor, os mandava em mandato, né, como mandato, fazer, né, todos os sacrifícios, exercer os sacrifícios e todos os seus melhores bens animalescos, ou seja, de animais, né, os gados e outros, para sua adoração, né.
Penultimamente, falando a notícia desse rei, é o evangelho estabelecido como notícia, boa nova, né, para que a volta desse Jesus Cristo, desse rei, seja uma redenção concluída, né? Há uma tríade aqui, por final, na explicação desse livro, o qual eu indico, o Drama das Escrituras, do Bartholomew Gregg e Michael W. Gowen, que é os 3 mandatos, né? Os parâmetros por qual eles se enquadram, seja ele cultural, seja ele social e espiritual, são as lacunas, ou melhor, as colunas, o qual eles se enquadram para poder trabalhar essa questão da divisão da explicação do livro. Queridos, indo para o final aqui, como a gente pode perceber, no Primeiro Testamento há vários textos que descrevem a participação de Deus sobre as guerras. Israel, ela existe como tradição de guerra santa porque Deus mandou ter guerras, tá? Mas aquelas primeiras guerras eram intencional da parte de Deus para mostrar que Deus, ele está sobre domínio, ou prevalecendo sua soberania diante deste domínio nas guerras. Mas há também sobre os seus mandamentos a parte em que Deus diz: não matarás. E como nós podemos unir junto ao Antigo Testamento, historicamente Deus permitindo e fazendo guerras, né? As guerras de Israel eram consideradas guerras de Yahvé, guerra de Deus, a bandeira de Yahvé em suas próprias mãos, estabelecidas com o coadjuvante, que era o seu povo. Tá? Então Deus, ele está sempre em guerra com o opositor, porque esses outros povos adoravam deuses. Vai pegando a visão, tá bom? Afinal, a vontade de Deus é ter guerra ou não? É matar ou não? É Deus que promove a matança? Essa é uma grande pergunta. Para entender nos textos bíblicos a participação de Yahvé, a participação de Deus em guerras, é necessário considerar a redação do texto bíblico, a intenção do texto bíblico e o seu contexto sócio-religioso. Nós temos que dividir essa questão. Por quê? Porque Deus cria a história, ele participa da história e ele corrige toda a história. Ele corrige o homem, seja por guerras ou sofrimento no dia a dia da nossa vida, para que nós saiamos conscientes de que a maior guerra entre Deus e as guerras é a que o ser humano, a criatura de Deus, vive entre ele e o pecado, tá bom? Então, se Yahvé está em guerras lá no enredo do Antigo Testamento, como nós podemos perceber conquistas morais para nós hoje, que vivemos um outro tipo de guerra, o qual acontece em nome de Deus, de cada povo. E é isso que nós temos percebido sobre o acompanhamento das últimas guerras que nós temos vivido. Tá bom? Na tomada de Jericó, na narrativa de Neemias, né? A primeira cidade conquistada em Canaã, Yahvé fez desmoronar a muralha da cidade e o seu exército aniquilou todos os habitantes da cidade. Esse é um dos contos, ou melhor, da narrativa da história acontecida,
o qual Deus fez guerra ali contra aquele povo. No início da monarquia, os israelitas enfrentaram várias guerras. O relato sobre as guerras de Davi nos traz a memória da participação ativa de Deus na conquista dele como um grande rei, a ponto de estabelecer Israel como a maior nação do momento, do tempo, né? Travando as ditaduras e autoritarismos maiores dos grandes impérios, tá? E também tendo um maior exército. Os estudos recentes nos fornecem algumas informações importantes sobre a guerra de Yahvé. Tem vários itens sobre pensamentos de diferenças, né? Mas eu vou citar dois e aí por fim eu termino. A redação dos livros do Pentateuco, né? Tem ali a redação final dos livros da história deuteronomista, né? O qual os autores ocorrem essencialmente no tempo explícito pós-exílio, tá? Entre os anos 500 e diante, que é os períodos babilônicos, tá bom? Esse é um grande estudo que dá para se trazer biblicamente, né, nos grandes escritos dos maiores autores de profetas maiores no Antigo Testamento e no exílio. Houve ali essa guerra da maior população entre povos que não eram hebreus, né, e também contra os hebreus escravizando e depois disso perdendo, e no exílio para garantir a identidade do povo judeu, no meio dos estrangeiros nasce a ideia de povo puro e eleito, assim diz o Senhor Yahvé. Essa era a nomenclatura que eles usavam. Eis que tomarei os israelitas dentre as nações para os quais foram levados, ou seja, olha, é a intenção de Deus levar o povo, o seu próprio povo, para as guerras, para purificar ele. Esse é um ponto. O segundo ponto é no pós-exílio, especialmente no tempo de Neemias e Esdras. Conciliou-se a compreensão de que o povo de Israel era o único povo santo, escolhido por Deus. Essa visão nacionalista excluía os estrangeiros, tá? Havia ali uma ordenança de Deus para a purificação do seu povo, não se misturar com os estrangeiros. Por isso que se diz: purifiquei-os de todo o elemento estrangeiro, tá? E aí sim dá para a gente perceber como essa consideração de Deus permitir as guerras, tá bom? E ter a sua própria intenção mesmo quando o seu povo morre, que é a purificação de um povo, mesmo quando morre em meio às guerras. Beleza? Há também outros estudos, eu não vou trazer, e a minha intenção aqui é mais provocar você biblicamente a estudar mais com essas duas sugestões de livros, né? Um bem teológico e o outro mais filosófico, né? Que foi o primeiro, o qual eu indiquei, tá bom? Chama Além das Guerras, os Caminhos da Paz entre a Teologia e a Filosofia, de dois autores, Roberto Mancini e o Brunetto Salvarani. O outro foi o Drama das Escrituras, tá? Do Bartholomew Gray e o Michael Gowen. Aí você fecha os primeiros passos de como perceber um Deus que está travando guerra desde o começo. Inicialmente ele guerreou, né, em parte, né, contra a queda do homem, e colocou uma solução: a redenção em Cristo Jesus. Tá bom? Só fiquemos com isso para que possamos ter temor à palavra de Deus, que nada é à toa, nem as próprias guerras que Deus trava. Está aí como no caso da teocracia judaica do pós-exílio, que dá para a gente perceber a potência
de poder de Deus e sua santidade que ainda hoje se recorre sobre, teologicamente, a sua arma maior de guerra, que é os textos sagrados e sua doutrina para o seu povo e os outros povos. Deus abençoe, fiquemos então sobre o temor da sua palavra. Muito obrigado por vir até aqui, tá bom? Nos acompanha e dá o like sempre, nos ajudará. Deus os abençoe. Ficar sobre a paz dele. Amém.